Fala, gurizada, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aula é sobre resposta humoral. Vamos dar ênfase aqui para os anticorpos. Bora pro vídeo. Então tá, gurizada, vamos começar com algumas características gerais dos anticorpos, tá? Para ficar mais fácil de a gente entender esse assunto, fechou? Primeiro a gente vai falar de algumas características para depois falar de sua estrutura, tipos e cadeias, beleza? Então vamos lá. Quais são as principais características dos anticorpos? Você tem que lembrar o seguinte, eles são produzidos por quem? Eles são produzidos pelos linfócitos B, correto? Então vamos escrever aqui, ó, linfócitos B. Até porque você tem que fazer essa relação. Resposta humoral é mediada predominantemente pelos anticorpos, mas ela depende dos linfócitos B. Então aqui a gente tem um linfócito B, fechou? E aí eles podem ser de dois tipos, que são, vamos colocar aqui, ó, fixos a quem? Aos linfócitos B, certo? Então, por exemplo, o linfócito B produz o anticorpo e expressa na membrana dele, ele está fixo na membrana. Ou ele pode ser secretado, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, podem ser secretados. Então, o fixo seria esse exemplo aqui e o secretado seria esse exemplo aqui. Então, o linfócito B, em vez de expressar o anticorpo na sua membrana, ele libera o anticorpo, beleza? Mas aí a gente tem funcionalidades diferentes aqui. Primeiramente, vamos falar dos anticorpos fixos na membrana. Eles são os que determinam de modo certo, de modo afirmativo, a resposta humoral, certo? Porque a resposta humoral, ela depende do quê? Da ativação de linfócitos B. E esses linfócitos B, eles são ativados por linfócitos T ou até mesmo pelos próprios patógenos, perfeito? Então, um patógeno vai se ligar no anticorpo que atua como um receptor. Veja o anticorpo como sendo um receptor, fica mais fácil de a gente entender. E aí, qual que é a parada? O patógeno em si pode se ligar nesse anticorpo e ativar o linfócito B, ou um linfócito T pode vir e ativar o linfócito B, certo? Então a resposta humoral, a gente tem essas duas vias, tá? Vamos colocar aqui, ó, via 1, aí seria, né, patógeno, e a segunda via pelos linfócitos T, perfeito? Então lembra disso, fica legal de a gente fazer essa relação. E os anticorpos secretados, aí a gente vem para cá, certo? Veja só, o linfócito B produziu e liberou o anticorpo. E aí o que o anticorpo vai fazer? Ele vai identificar o patógeno. E aí ele vai fazer exatamente isso daqui, ó. Ele vai cobrir esse patógeno, então são vários anticorpos que vão opsonizar. Esse é o nome técnico desse processo. São quando os anticorpos cobrem todo aquele patógeno, micro-organismo, certo? Isso a gente chama de opsonizar. Então vamos colocar aqui, ó, opsonização e neutralização. Porque quando os anticorpos opsonizam um patógeno, eles neutralizam ele. Pensa que até mesmo eles impedem daquele patógeno se mover. Pensa, pô, ele tá cheio de coisa na volta dele, grudado assim e tal. Ele fica neutralizado, beleza? E aí facilita o quê? Facilita macrófagos irem lá e fagocitarem aquele patógeno. O próprio linfócito B se acoplar no anticorpo que está aqui e ser ativado, beleza? Então, é uma resposta conectada. Então, a gente entender essas características aqui de largada é muito importante. Agora sim, vamos falar da estrutura do nosso anticorpo, beleza? Veja só, eu já dividi o anticorpo em duas partes. Aqui a gente tem a parte Fab e aqui a gente tem a parte FC. Por que a gente faz essa divisão? Porque assim, o anticorpo ele tem o que a gente chama de corpo, que é a porção FC. Então você vai ver o C e você vai lembrar de corpo, beleza? E você tem as hastes do Y, as hastes do anticorpo, que é a porção Fab. E você vai ver o A e você vai lembrar de antígeno. Agora vamos fazer sentido na parada. Por que você vai ver Fab e vai lembrar de antígeno? Porque é onde o antígeno se liga, certo? Olha aqui, o patógeno ele não está ligado no corpo, na haste do anticorpo. Não, ele está ligado lá na extremidade, lá na porção Fab. Eu não fiz isso daqui à toa. Então se liga,
A porção Fab é onde tem a ligação do antígeno. Isso aqui é importante, tá? E a porção FC é o corpo justamente. Mas a gente tem 3 itens aqui legais para a porção FC. O FC, ele atua justamente como um receptor, ou seja, tem células que vão se ligar nessa porção FC. E essas células envolvem os macrófagos, os próprios linfócitos B. Além disso, o complemento, então o sistema complemento, que são diversas proteínas plasmáticas, tá? Eles também se ligam nos receptores através dessa porção FC. E outra coisa, a porção FC é a porção que a gente chama de efetora, porque ela é justamente a porção do receptor do anticorpo, certo? Então é onde essas células vão se ligar e quando a gente tem a ativação do linfócito B, olha que legal, é a porção efetora. Então a gente vai efetivar um sinal, lembra lá da transdução de sinal? A gente ativa aquele receptor e, por conseguinte, ele vai ativar o linfócito B para suas diversas funções. Então, expansão, proliferação, diferenciação em plasmócitos para sintetizar anticorpos, beleza? Então, é isso, tá? E claro, vamos relacionar assim, os linfócitos B são aqueles que produzem os anticorpos, mas de forma mais correta, tá? Eles sofrem um processo de diferenciação para daí liberarem esses anticorpos, tá? E aí esse processo de diferenciação eles se tornam plasmócitos que secretam os anticorpos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, no cantinho, beleza? Os plasmócitos, que é só para você lembrar desse detalhe, beleza? Certo. Plasmócitos nada mais são do que linfócitos B diferenciados. Agora vamos falar um pouquinho da estrutura em si do anticorpo, porque a gente já deu início, tá? Então a gente falou da porção Fab, já falamos da porção FC, mas olha que legal. O anticorpo ele é formado por cadeias leves e cadeias pesadas. E aqui a gente está falando de proteína, aqui a gente está falando de estrutura mesmo, molecular, tá? Mas por que é interessante a gente saber ou entender essas cadeias leves e cadeias pesadas? Porque elas têm relação direta com a maturação, ou seja, o processo de desenvolvimento, de maturação do linfócito B e também da síntese dos anticorpos. E agora você vai entender por quê. Porque é o seguinte, o linfócito B, ele só é definido como linfócito B maduro, como linfócito B imunocompetente, quando ele apresenta os seus receptores, que são os anticorpos, certo? E aí, qual que é a parada aqui? Vamos trazer esse conceito que eu falei para vocês de cadeias leves e cadeias pesadas, tá? E aqui são cadeias proteicas. Então se liga, tanto as cadeias leves quanto as cadeias pesadas, elas têm regiões. Então são proteínas com sítios específicos. Nesses sítios a gente tem 2 tipos de regiões. São regiões variáveis, regiões constantes. Regiões variáveis são essas daqui, tá? Já vou explicar o que quer dizer esse K, e está aqui para kappa, certo? A letra grega kappa, e aqui lambda, certo? E as cadeias constantes, que são micro, delta, gama, epsilon e alfa. Pode fazer sentido nenhum para você por enquanto, mas vai fazer, beleza? Se liga aqui, cadeias leves e cadeias pesadas. A cadeia leve, ela tem uma região variável e uma região constante, enquanto a cadeia pesada tem uma região variável e de 3 a 4 cadeias constantes. Por que é interessante a gente saber disso? Porque a presença dessas é o que determina o tipo do anticorpo. Olha que legal, tá? E aqui só termos de quantificação, tá? O anticorpo ele é formado por 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas, tá? Então, vamos prestar atenção aqui agora, as cadeias variáveis. As cadeias variáveis, a gente não vai dar muita atenção para elas, mas você tem que ter noção de que elas estão envolvidas no processo de maturação que eu comentei para vocês. Então, no processo de síntese do linfócito B. E a principal delas é aqui, a cadeia kappa. E agora a cadeia constante, cara, porque aqui fica muito legal a parada. Qual que é o negócio? As cadeias constantes. Micro, cadeia micro. Micro começa com o quê? Com M, pô. Então aqui a gente tem o IgM.
imunoglobulina M, certo? Imunoglobulina é justamente um anticorpo. O anticorpo que tem as cadeias micro, a gente chama de IgM. E aí, já estou com o azul na mão, vamos lá. O anticorpo que tem as cadeias gama, a gente chama do quê? De IgG. Faz sentido? Vamos pegar o laranja aqui. O laranja está aqui para epsilon, que começa com E, não é? Então aqui a gente tem o IgE. Aqui a gente tem o IgA, de alfa. E aqui a gente tem o IgD, que a gente geralmente não fala muito dele, mas ele está envolvido só no processo inicial ali de ativação da resposta humoral, mas de modo geral os outros são mais importantes, merecem melhor ênfase, tá? Quando você vai estudar. E muito bem, aqui, cara, a gente falou basicamente tudo já de anticorpos, certo? Porque você entendeu o quê? Vamos recapitular. Eles são produzidos por quem? Por linfócitos B que se diferenciam em plasmócitos, e aí são produzidos e liberados, sintetizados anticorpos. Eles podem ser liberados, secretados ou fixos na membrana, certo? Lembra que eles atuam como receptores, tá? Quando eles estiverem fixos na membrana, eles geram a resposta humoral, que pode ser ativada pelo patógeno ou por um linfócito T. Você vai entender no próximo vídeo. E aí, qual que é o negócio? Os anticorpos secretados, eles são responsáveis por opsonizar e neutralizar o patógeno. E aí, claro, eles são compostos pelo quê? Uma região de ligação do antígeno, porção Fab, e uma região de ligação de macrófagos, linfócitos B, complemento, região efetora, que é a porção FC, beleza? Os anticorpos, todos eles, são compostos por duas cadeias leves, duas cadeias pesadas, que possuem regiões variáveis e constantes. Vamos focar nas constantes, que determinam o tipo de anticorpo. Então, já recapitulamos tudo aqui e vamos falar um pouco da função de cada um deles, tá? Porque isso daqui sim é crucial que você entenda, beleza? Então vamos puxar aqui, ó, o IgM. Qual que é a principal função dele? O IgM, ele é responsável pela ativação do sistema complemento, tá? Mas o IgM, você tem que lembrar dele na resposta humoral primária. A gente não vai falar muito dessa resposta aqui, a gente vai falar num próximo vídeo, mas você tem que lembrar que ele é um dos primeiros, então vou colocar aqui, tá? Um dos primeiros anticorpos a serem sintetizados. E ele não tem tanta especificidade quanto outros anticorpos, tá? Mas sim, ele já é uma resposta mais específica do que a inata, sem comparação. Mas você tem que lembrar disso. E outra, o IgM, ele sendo um dos primeiros anticorpos a serem produzidos, ele é produzido por linfócitos B, que a gente chama de naive. Aqui, ó, naive, ou ingênuos, ou seja, aqueles que não tiveram contatos com antígeno. Então vamos colocar um antígeno aqui e vamos fazer um xizinho, beleza? Porque daí tu já entende que ainda não teve contato com o antígeno, por isso ele é ingênuo, certo? Ele não tem a malícia ali do jogo, beleza? Então tá, IgM você tem que lembrar disso. IgD, cara, IgD não tem muito o que falar, a não ser que eles também têm essa relação com os linfócitos naive, certo? Então, essa daqui é a conexão. IgD não tem muita coisa. Vamos pro IgG, cara, porque o IgG é um dos principais, tá? Inclusive, quando o IgM é da resposta primária, certo? O IgM ele já entra o quê? Na resposta secundária, mais específica, com mais anticorpos sendo produzidos, com maior especificidade, tá? Então o IgG, ele é o top do negócio, certo? O que a gente quer é IgG, fechou? E aí, eu fiz IgM aqui, cara. Vamos lá, IgG, perfeito. E aí, o IgG, olha que legal, ele também ativa o sistema complemento. Além disso, ele é responsável pela imunidade lá no bebê, tá? Lá no feto. Isso falando de processo placentário. Então, o anticorpo que atravessa a placenta é o IgG. Vamos colocar aqui então, ó, placenta. Ele também exerce o processo de opsonização. Então, ele opsoniza e neutraliza os patógenos. Fechou? O IgG tem muita função, certo? O IgE, cara, o IgE, você tem que lembrar
de eumintos. Qual que é a relação? O que isso tem a ver? É o seguinte, cara. IgE é basicamente produzido, sintetizado para respostas alérgicas. Por quê? Porque ele vai promover a degranulação de mastócitos. Lembra os mastócitos? Uma das nossas células de defesa, leucócitos e tudo mais, né? Os mastócitos estão envolvidos no processo de alergia. Então, o IgE está relacionado aqui. E nos eumintos. Então, parasitas, enfim, é o IgE que vai atuar. Essa daqui é a função dele, essa daqui é a relação. Tá? E o IgA você tem que lembrar dele para defesa de mucosas, perfeito? Então, IgA você vai lembrar de mucosa. Como assim? Pô, porque o IgA ele é o principal anticorpo presente em tecidos mucosos. E ele vai ser uma das primeiras moléculas a atuar contra patógenos que entram nesse tipo de tecido. Tá? Como sistema gastrointestinal, pode ser sistema respiratório, mucosa, tá? A gente está falando de mucosa. Fechou? Então tá. Recapitulando, o IgM, ativa o sistema complemento, é um dos primeiros anticorpos a serem produzidos por linfócitos B naive, ingênuos, tá? O IG, porra, cara, eu fiz um monte de IgM, velho. IgD, isso. IgD, perfeito, tá? Você entendeu? O IgD também, linfócitos B naive. O IgG, resposta humoral secundária, você vai entender no próximo vídeo. Também ativa o sistema complemento, é um anticorpo que atravessa a placenta e opsoniza e neutraliza os patógenos. O IgE, IgE, de eumintos, tá? Lembra disso. E também de processo alérgico, tá? E o IgA, resposta de mucosa. Fechou? Gurizada, espero ter esclarecido esse assunto para vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Se inscreve no canal e curte esse vídeo. E até a próxima. Valeu!